palavra. Cristo é o centro da sua e da minha vida, amém? Glória a Deus. Já estamos em ritmo de festa. Um culto especial hoje. Você prepara aí o seu dízimo e a sua oferta vai ficar para o momento depois da pregação, juntamente com a semeadura. Mas nós vamos falar quem é esse rei. Sobre quem é esse rei que nós adoramos. Adoração ao rei. Que rei é esse? Você que está na sua casa, eu tenho certeza que você já dançou aí na sua sala. Se eu estivesse na minha casa, eu teria afastado o sofá, o puff, os meninos estariam pulando no sofá no momento da adoração. E agora estaria tentando acalmar todo mundo para ouvir a palavra. Então, entra no ritmo aí na sua casa também. E nós vamos falar sobre esse rei digno de adoração. Vamos iniciar com um plano de salvação. No princípio, Deus criou céu e terra. Criou todas as coisas. Céu, terra, mar, aves, animais, em geral. Ele preparou a casa e disse, isso é bom. Mas ainda não era suficientemente bom. Então, ele criou o homem, a coroa da sua criação, e disse, isso é muito bom. Isso eu caprichei. E ele criou o homem para viver naquele ambiente maravilhoso que ele já havia preparado para seu lar, o jardim do Éden. Mas, houve um dia em que o pecado entrou no mundo. E o homem se esqueceu que ele era a coroa da salvação, a coroa da criação. E por um instante, a humanidade decidiu caminhar longe de Deus, por suas próprias pernas, pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias vontades. Então o pecado entrou no mundo e o pecado é justamente aquilo que afasta o homem de Deus. E a palavra do Senhor diz que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas em Romanos 5 a palavra também diz que por causa de um homem, a salvação chegou. Eu ficava muito revoltada com Adão. Né? Acho que todo mundo aqui já se revoltou com Adão e Eva em algum momento da vida. Mas no dia que eu li Romanos 5, 12, e falei, uai, você está revoltada por causa do pecado? E você não vai se revoltar porque foi só um que morreu na cruz para te salvar? Então, da mesma forma que eu não participei do pecado de Adão, eu também não participei da cruz de Jesus. Mas eu recebi todos os benefícios da morte de Jesus na cruz, amém? Você também? Amém. Então Deus tinha solução. Através da morte e da ressurreição de Jesus, Ele reconectou o homem a Deus. Mas eu quero falar com você um pouquinho, eu quero começar essa mensagem falando sobre um pouquinho desse tempo da crucificação. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 19. E eu quero falar sobre duas situações, duas expressões bem inusitadas que aconteceram na cruz. Porque eu quero que você entenda o que significa essa série. O nome da série que nós estamos ministrando nesse mês é Está Consumado. E a ministração de hoje, o tema é Adoração ao Rei. Então vamos entender o que está consumado, o que foi consumado naquela cruz. João 19, versículos 17 a 19, eu vou ler e diz assim. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Guarda isso. E agora vai lá para o versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, ele disse, tenho sede.
Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, não sei, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Duas expressões, dois temas. E eu quero chamar a sua atenção para essas duas expressões hoje. Acima do corpo de Jesus tinha uma tábua, uma tabuleta, com 4 letras. Aqui a gente fala INRI, que seria a tradução da sigla em latim, que é... Agora pega meu latim, pastor Nivaldo. Não é latido, é latim. Jesus Nazarenus Rex Hildeum. Eu coloquei no Google Tradutor, saiu quase assim. Gente, só não se vira nesse mundo que não tem internet. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu vou falar todas as línguas, pastora. É uma unção de línguas. Você põe no Google Tradutor, ele traduz e você repete. É assim que a gente sobrevive. Jesus Nazareno, rei dos judeus. INRI seria as siglas de JNRJ. Jesus Nazareno, rei dos judeus. É claro que foi uma chacota. Eles estavam crucificando aquele que nem se dizia, mas que todos diziam que era o rei. Filho de Deus, o Messias. Então eles fizeram questão de escrever em todas as línguas naquele tempo, para que todos entendessem o que estava aqui. Foi escrito em latim, em grego e em romano. Bom, até aí ok, certo? Tetelestai. Está consumado. Foi o que Jesus gritou na cruz. Ao final da sua crucificação, ele disse, tetelestai. Uma expressão grega para afirmar que algo está finalizado, feito, pago. É algo tipo assim, a Evelyn entra em trabalho de parto hoje e depois das breves horas de trabalho de parto, em nome de Jesus, quando ela vê o Raul no colo, ela abre aquele sorriso e diz, oh, está consumado, nasceu. Entenderam? É quando você financia uma casa em 30 anos e na última parcela você diz, oh, está consumado, paguei, acabou a última prestação. Deu para entender o que significa tetelestai? Não é um grito de desespero. É um grito de contentamento. Acabou. Fiz o que eu tinha que fazer. Foi isso que Jesus disse na cruz. Jesus, o rei dos judeus, encerrava o seu ministério terreno dizendo, está consumado. Eu levei sobre mim a sua dor. Está consumado. Eu levei sobre mim as suas enfermidades. Está consumado. Eu levei sobre mim os seus medos, as suas aflições. Tetelestai. Está consumado. O preço foi pago. Pela minha vida, pela sua vida, para reconectar a humanidade ao Senhor Deus, ao Criador de todas as coisas. O Cordeiro de Deus completou a obra, o último sacrifício. Jesus diz, tetelestai, está consumado. Meu reino chegou para todo aquele que aceitar meu sacrifício nessa cruz e me receber como rei soberano em sua vida. Tetelestai. Mas o que é viver sob o domínio de um rei? Você já parou para pensar? O que é estar submetido ao governo de um rei? Para nós, talvez seja algo muito distante. Mas em setembro, a rainha Elizabeth faleceu. E aquele povo, naquela nação, sabe ainda o que é viver sob o domínio de um rei. Para a gente isso é muito diferente, nós não estamos sob um governo monárquico. A gente acha até exagerado, meu Deus, quantos dias de funeral? Tantos gastos, o mundo inteiro se mobilizando para se despedir do corpo da rainha Elizabeth, mas porque nós não sabemos o que é essa cultura do reino.
E olha que eu estou falando do reino terreno, não estou nem falando do reino do céu ainda. Mas é extremamente diferente. Para a gente, a notícia do falecimento da rainha Elizabeth é algo histórico. Mas para eles é também emocional, é político, é econômico, é afetivo, tem muitas coisas que envolvem o falecimento da rainha. Nós vivemos em uma democracia, onde a figura principal é o poder do governo. De uma nação, esse poder do governo emana do povo. Mas num governo monárquico, o poder emana do trono. Espiritualmente, você vive num poder, num governo democrático, ou você vive sob um governo monárquico? O poder e tudo que move a sua vida emana de você mesmo, do povo, das pessoas, das estruturas, ou o poder que habita em você emana do trono? Guarda essa. Quando começou isso? Porque nem sempre foi assim. Nem sempre o poder emanou do povo. Você lê a sua Bíblia e você sabe que, muito tempo, o governo foi teocrático. Quem está no centro? Deus. Mas quando começou isso? Quando que Deus deixaram de liderar, que líderes deixaram de governar, alinhados com a vontade de Deus, para começar alinhado com a vontade do povo? Vamos fazer uma viagem na Bíblia rapidinho? Quando começou a monarquia, é difícil para um sul-mato-grossense falar monarquia, né? Se é a pastora Ana, fala monarquia. Monarquia. Se é Márcia, monarquia, óbvio, monarquia. Mas se é Deise, monarquia. Ainda sai 2 R's ainda. Monarquia. Tudo bem, né? Cada um com a sua cultura, né? Ai, gente. A instituição da monarquia em Israel marcou o fim do período dos juízes. Isso aconteceu nos dias do profeta Samuel, o último juiz de Israel. O que havia em Israel era um modelo de governo teocrático. Moisés, por exemplo, apresentou as leis de Deus ao povo e liderou e aconselhou os israelitas de forma completamente alinhada à vontade divina. Essa sempre foi a vontade do Senhor. Um líder que não tinha título de pastor, de rei, não tinha título de nada, né? Quem era Moisés? O líder do povo. O libertador do povo. O líder que colocava a vontade de Deus para o povo aprender e praticar. Não tinha título. Ele era um líder que liderava completamente alinhado com a vontade de Deus. Não quer dizer que ele era perfeito. Não foi isso que eu disse, né? Nem que ele era o Deus aqui na terra. Mas ele liderava alinhado com a vontade de Deus. Bom, depois, com a morte de Josué, que foi discípulo de Moisés, as tribos israelitas eram regidas principalmente por anciãos locais, os juízes. O período dos juízes foi chegando ao fim num contexto de verdadeiro caos social. O povo de Deus, ao entrar na Terra Prometida, começou a se perder. Você conhece muito bem essa história. E o último versículo do livro de Juízes é de chorar. Quem lembra? Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava certo. Cada um tinha sua cosmovisão, sua cultura, seu modo de viver, já tinha misturado Egito com um monte de coisa, já tinha uma mistura lascada. E cada um tomava suas próprias decisões. A confusão em Israel se intensificou ainda mais na parte final da liderança do sumo sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens incrédulos, que desprezavam a lei de Deus e profanavam o culto do Senhor. Então Eli morre, primeiro seus filhos morrem, Eli morre e Samuel se torna juiz e sacerdote do povo, o último juiz. A Bíblia diz que Samuel foi um profeta reto diante de Deus. Você lê a Bíblia de cabo a rabo, não tem nada que se fala a respeito da integridade de Samuel. Mas teve um BO.
os seus filhos não seguiram os seus caminhos. E quando Samuel envelheceu, não tinha quem assumisse seu lugar na linha sacerdotal, nem como juiz. E aí o que o povo fez? Queremos um rei. Todas as nações têm reis. Nós queremos um rei que vão guerrear as nossas lutas. Samuel já envelheceu, seus filhos não servem ao Senhor. Vamos eleger um rei. Um homem novo, forte, que vá para a guerra, que vença as nossas lutas, que faça Israel crescer. Deus concordou? Não, vou fazer outra pergunta. Deus queria que fosse assim? Não? Mas apesar da motivação israelita ser completamente desviada, o Senhor permitiu. E assim Samuel então unge Saul. Aparentemente o rei perfeito para as exigências do povo, que começou bem a sua caminhada, mas que não cumpriu nada daquilo que o Senhor disse que teria que ser feito. Porque quando Samuel unge Saul, o Senhor também deixa bem claro o que se esperaria de Saul. Que ele fosse um rei que governasse segundo o coração do Senhor. Que assim como Moisés, Josué e Samuel, que ele representasse Deus aqui na terra. E conduzisse o povo à obediência e adoração ao Senhor. Mas na caminhada você também conhece essa história. Saul se perdeu. E Deus já sabia que isso ia acontecer, porque muito antes, lógico, né, ele sabia de tudo. Ele sabe de tudo. E lá em Deuteronômio ele já disse como seria. Que quando o povo entrasse na terra prometida, eles iam querer um rei, e que o rei ia cobrar impostos e arrancar o couro do povo. Deus falou. E Samuel, quando vai ungir Saul, ele lembra de todas essas coisas e passa uma série de orientações, um checklist, sobre quais são as funções do rei. Então Saul sabia o que era esperado dele. Então foi nesse contexto em que se levantou o primeiro rei de Israel. Então o Senhor rejeita Saul por causa das suas desobediências ou das suas meias obediências. Se você ler livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, a gente vai entender que Saul até tentava obedecer. Mas não dava certo. Deus manda matar todo mundo. Não, vou guardar esses bois que são bons, vou guardar para fazer oferta. Para o Senhor, meia obediência é uma desobediência completa. O Senhor esperava do rei uma obediência total. Porque só assim daria certo esse sistema. Só assim poderia funcionar, se o rei fosse completamente obediente. Mas Deus rejeita Saul e diz que vai entregar o seu reino para alguém melhor. Já pensou ouvir isso? Às vezes dá para entender o desespero de Saul. Imagina você ouvir de Deus. Eu estou rasgando de você o reino e entregando na mão de alguém melhor. E foi assim que Samuel encontra Davi, unge Davi. É claro que não foi rápido e simples assim, tem toda uma história que aconteceu, né? Até chegar nesse ponto. E esse homem, Davi, uma das pessoas mais improváveis a subir no trono de Israel, que não era perfeito, longe disso, mas foi um exemplo notável de alguém que buscou o Senhor, buscou fazer a vontade do Senhor, reconheceu suas falhas, demonstrou verdadeiro arrependimento. Fico imaginando o momento do suicídio de Saul, quando ele se joga sobre a sua lança, para não morrer pelas mãos dos filisteus. Se naquele momento o seu coração tivesse arrependido. Ou se naquele momento que ele está no cume da montanha e vê aqueles filisteus subindo como um formigueiro, ele olha para tudo, vê seu filho Jonatas morto. O nome dos outros filhos, não lembro. Morto do lado. O que será que passou na cabeça de Saul? Será que ele se arrependeu? Será que ele falou, Senhor, me perdoa, eu me perdi na caminhada? Eu acho que não. Porque talvez se ele tivesse se arrependido, ele não teria se matado. Ele iria morrer com honra. Porque naquele tempo, um guerreiro tirar a própria vida no meio de uma guerra era uma desonra. Era um ato de covardia. Por isso eu
né? Pensa aqui com as minhas caraminholas que Saul não conseguiu a humildade necessária no final para poder arrepender e pedir perdão ao Senhor. Bom, então a queda de Saul deu lugar e ascensão de Davi. E durante toda a monarquia em Israel, o rei Davi foi o monarca mais importante. O Senhor prometeu a Davi uma dinastia eterna. O Senhor prometeu que jamais a descendência de Davi sairia do trono. E após a morte de Salomão, filho de Davi, o reino do povo judeu se dividiu. Parecia que acabou a promessa do Senhor. Não é? O Senhor não cumpriu a promessa. Porque Salomão também se perde. No final, o reino se divide. A descendência fica diretamente 400 anos no poder, mas depois o povo judeu se divide em reino do norte, reino do sul. O reino do norte durou 200 anos, teve 19 reis e foi destruído pelos assírios. O reino do sul durou 400 anos, também teve 19 reis e foi destruído pela Babilônia. E a promessa do Senhor? Que a descendência de Davi jamais sairia do trono. A partir daí, do cativeiro babilônico, a história do povo de Deus se resume à escravidão, destruição do templo, dispersão dos judeus por todas as nações. E aí você vai ler tudo isso em Neemias, Esdras, até Malaquias, onde se inicia o famoso 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta fala nada. Vai lá no livro de Malaquias, no final dele, final do capítulo 4, onde encerra o Velho Testamento. Você tem uma página em branco no meio, provavelmente. Ou uma página escrito Novo Testamento. Mas existe uma pausa. Sim ou não? Existe essa pausa na sua Bíblia? Toda vez que você chegar no final de Malaquias e ver essa pausa, você lembra 400 anos que o Senhor se calou. E não falou com o seu povo através dos profetas. Já pensou? 400 anos? Sua geração inteira não ouviu falar nada sobre Deus. Mas de repente, quando tudo parecia perdido, de repente não, porque foram 400 anos, quando parecia que tudo estava acabado, Deus levanta um profeta. João Batista surge no deserto, dizendo: arrependei-vos que o reino chegou. Depois de 400 anos de silêncio, o Senhor se manifesta. E da raiz de Davi, surge Jesus. A descendência de Davi permanece no trono, porque o Rei dos Reis nasceu. E daqui a pouco nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Está chegando Natal, gente, já acabou o ano. Nesse Natal, celebre diferente. 400 anos que o Senhor se calou, mas Jesus nasceu para nos lembrar que a promessa não tem fim, não foi esquecida. Ele mandou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Rei verdadeiro, perfeito, chegou. Então o Senhor retoma a promessa acerca da preservação da dinastia de Davi. A aliança de Deus com Davi encontra seu cumprimento pleno e final na pessoa de Jesus, o verdadeiro, perfeito e eterno Rei messiânico. Mas esse reino é diferente. Jesus chega causando. Vou nem falar a parte do nascimento, mas vamos falar a parte que ele começa o seu ministério. Todo mundo esperava um rei. O povo judeu estava ansioso por um rei. Lembra que eles estavam pedindo: dá-nos um rei que nos proteja, que guerreie. O povo de Deus ficou muito tempo sem um rei. Então Deus envia um rei, que chega num jumentinho. Sem muita beleza, diz a Bíblia. Chega num jumentinho, humilde. Já chega mostrando que esse reino vai ser diferente. Esse reino, ele é de ponta cabeça. É onde o menor é maior. É onde o último é o primeiro. É onde o maior serve.
Esse reino é muito louco. Esse reino não tem nada a ver com os reis que antecederam. Esse reino não se perde na luxúria. Esse reino não se perde no ouro. Esse reino veio para mostrar o céu na terra. Um reino completamente diferente. O rei toca nos leprosos. O rei come com as prostitutas. Nesse reino bem-aventurado e feliz, como o pastor Nivaldo pregou semana passada, é o humilhado, o pobre, o que tem fome e sede de justiça. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Jesus nasceu, cresceu, iniciou seu ministério e no fim de 3 anos, estava frente a frente com Pilatos dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Você cantou? Eu não sou daqui, para casa voltarei. Oh, queridos, se essa frase ficasse na nossa cabeça dia e noite, sem parar, a gente ia se preocupar muito menos com tudo aqui. O nosso reino, assim como o reino de Jesus, não é daqui. Essa não é a nossa pátria. Somos forasteiros. Sabe, em outubro, Deus começou a falar muito forte comigo, no meio da oração pela nação. E eu fiquei quieta, né? Falei, vou falar o quê, Senhor? Não posso ser polêmica agora. Irmão, não podia falar de adoração ao rei sem dizer que nós precisamos parar de achar que o futuro da igreja está na mão do governo. Seja lá qual for ele. Seja lá qual for o seu candidato A ou B. Se direita ou esquerda, irmãos. Desde que a Bíblia é Bíblia. O povo de Deus nunca foi bem visto aos olhos do governo. Nunca. O povo de Deus sempre foi perseguido. O povo de Deus sempre foi contra a cultura. Por que que agora, na nossa vez, ia ser diferente, irmãos? Por que que a gente está chorando por A ou B? Se a nossa pátria não é daqui? Se o que o Senhor espera de nós é que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, que transformam realidades, impactam sociedade. Aqui nessa pátria nós já sabemos o que vai acontecer. Gente, o Senhor falou comigo. Você já leu o último capítulo desse livro? Você já leu o último capítulo do livro da vida? Você já leu Apocalipse 22? Você sabe o que diz Apocalipse 22? Se você ler um pouco da história da igreja, você vai dizer que o Coliseu e os leões do Coliseu não pararam a igreja. A perseguição não parou a igreja. O governo não parou a igreja. Nada pode parar o poder de Deus. Nada pode conter o poder de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer. Porque Ele é o rei. O trono é dele. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Muitos se perderam na Babilônia, mas Daniel e seus amigos não. No meio da perseguição, muitos se esfriarão. Isso já acontece, gente. Nós estamos focados aqui na nossa realidade. Entra no site Portas Abertas. Nicarágua expulsou as freiras. Cidade do México expulsou 40 pastores porque estavam organizando o aniversário da igreja. Queridos, isso é real. Você acha que isso não vai acontecer comigo e com você também? Irmãos, nós não sabemos como será a terra quando os nossos filhos forem adultos. Nós não sabemos o que vem pela frente. Mas nós sabemos que a porta dos infernos não podem prevalecer contra a igreja de Jesus.
Os seus filhos têm que estar preparados. Os meus filhos precisam estar preparados para que não sejamos como a última página de Juízes. E aquele povo não conhecia o poder de Deus. E cada um fazia o que queria, porque não havia rei sobre Israel. Vamos desenhar um quadro terrível aqui de perseguição, a nível Brasil. Digamos que estejamos em perseguição. Ok? Talvez o evangelho não tenha simpatia do governo. Qual é a novidade? No Império Romano também não tinha. Na expansão do cristianismo, no meio do comunismo soviético também não tinha. E teremos que depender apenas de Deus para fazer a sua obra. Quando que nós não temos que depender apenas de Deus para fazer a obra dele? Quando que nós tivemos que contar com incentivos do governo e papapá para fazer a obra do Senhor? Quando? Talvez tenhamos que orar mais, ler e praticar mais a Bíblia, fazer reuniões de oração, firmeza no discipulado, talvez tudo isso fora do tempo. Talvez não tenhamos mais esse tempo, que talvez fique inviável. E aí o que nós vamos ter que fazer? Ir para as casas, para a praça, para a rua, no recreio da escola? Na amizade, no tete-a-tete escondidinho? Tem novidade aí? Na história da igreja? Talvez você olhando aqui do nosso conforto é novidade. Mas vamos pensar na história da igreja. Não tem novidade. Talvez nós teremos que fazer o triste caminho de assumir a educação dos nossos filhos, né? Não vai dar mais para delegar, né? Esperar que o Agapinho evangelize seus filhos, discipule, que o Libertim ensine seus filhos a namorar de forma santa. Talvez nós vamos ter que não depender da escola para muita coisa, né? Talvez a gente vai ter que se posicionar na nossa casa. Tem novidade? Vamos ter que investir mais tempo em diálogo, ensino, discipulado, culto doméstico. Que coisa terrível. Numa condição bem avançada, os cristãos podem ser expulsos dos seus países. Tem novidade? Atos 8. Estevão morre. Tacam fogo nos cristãos lá. Tem que sair correndo, todo mundo. E o evangelho se espalhou por todas as nações. Chegou em mim e em você. Por causa da perseguição. Entra no site Portas Abertas. Vamos sair daqui. Entra lá e entenda o que está acontecendo hoje no mundo em relação ao cristianismo. A questão é, se fizermos tudo isso que eu citei, será que o reino de Deus vai avançar mais ou menos? Se você assumir a educação dos seus filhos, o discipulado dos seus filhos, se você orar mais, ler mais a Bíblia, se você se tornar um pregador do Evangelho, se você sair daqui das quatro paredes e pregar o Evangelho em todo lugar, no seu trabalho, escondidinho no banheiro, lá na hora do intervalo no seu trabalho, falar do amor de Jesus para alguém, será que o Evangelho vai avançar mais ou menos? Então, talvez a gente precise sair da zona de conforto. Queridos, a Bíblia foi escrita há milhares de anos. E sabe o que está escrito lá? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3:1. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Judas 1:18. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4:3-4. Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Tem alguma coisa que fala que vai melhorar para a gente? Na condição política? Governo? Tem alguma coisa que fala que não, você vai ter um governante cristão que vai abençoar a sua igreja, que vai facilitar a ida às nações? Tem alguma coisa na Bíblia falando sobre isso? O último livro da Bíblia disse: continue o injusto a praticar a injustiça.
Continue o imundo na imundícia. Mas aí ele fala para a igreja, continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Porque ele vem. Ele vem. O rei vem. Irmão, que mundo de fantasia que a gente vive achando que as coisas vão melhorar politicamente. Só se a gente não lê a palavra. Israel, o povo escolhido de Deus, viveu sob dura opressão de diversos reis e só tinha alívio quando se arrependiam dos seus pecados e se voltavam para Deus. Pouco tinha a ver com o governante. O governante estava na coleira de Deus. Faraó endurece o coração. Faraó amolece o coração. Faraó endurece o coração. Nabucodonosor, na coleira do Senhor, para tratar o povo. Para o povo arrepender. Para o povo voltar para Deus. Só a prática do verdadeiro evangelho pode mudar uma nação. O evangelho do reino fala sobre o reino vindo sobre você e tomando posse da sua vida. As boas notícias do reino falam sobre como o rei domina sobre você. Não é apenas sobre você ser salvo, é sobre você aceitar o senhorio, a soberania do rei. Em um governo monárquico, o rei domina. É necessário que o rei domine sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque está consumado. Tudo que tinha a ser feito já foi feito. Wayne Grudem, no livro Política Segundo a Bíblia, fala coisas muito interessantes. Mas eu não tenho tempo de contar agora para vocês. Já passou o meu tempo. Mas é importante lembrar, ele diz que é importante lembrar que existem tarefas que competem apenas ao governo, mas que existem tarefas que competem apenas à igreja. Competem à igreja. E muitas vezes a própria igreja quer terceirizar para o governo aquilo que compete a ela. Aquilo que compete à confiança de que o Senhor chama para a missão e Ele paga os boletos da missão. Não vai ser o governo que vai pagar os nossos boletos. Vai ser o Senhor. Nem mesmo o mais excelente governo civil é capaz de salvar as pessoas dos seus pecados, pois isso só acontece pela fé pessoal em Jesus. Não existe uma nação cristã, existe o Cláudio cristão, a Analice cristã, Nivaldo cristão. Porque as nações vão tomar suas decisões, mas nós, nação santa, escolhida, nós somos a nação cristã. E compete a nós a tarefa que o Senhor deixou. O ID só depende da igreja, não depende do governo. É para nós. Portanto, os cristãos não devem jamais depositar no governo a sua esperança de mudança do coração humano ou da transformação de uma nação de pecadores em uma nação de pessoas santas, justas. Não cabe ao governo. Isso é obra de Deus. Não adianta dizer que a nação é cristã e vamos obrigar as crianças a lerem Bíblia na escola. Isso não transforma coração. O que transforma coração é vida na vida. Não é obrigar ninguém a ler a Bíblia. É o Evangelho, é o poder de Deus sendo ministrado na vida das pessoas. Não depende do governo, depende de nós. Depende de nós. Os cristãos que procuram influenciar o governo, diz Grudem, também precisam lembrar que para termos uma sociedade transformada, precisamos de pessoas interiormente transformadas. Aprovar boas leis e ter um bom governo jamais será suficiente para transformar uma sociedade. Eu posso ter uma lei contra o aborto, mas se aquela jovenzinha não tiver o coração transformado por Jesus e o poder do Espírito Santo, ela vai abortar. Não é a lei que vai impedir.
Mas se uma pessoa for transformada pelo poder do Espírito Santo, ela valoriza a vida, ela valoriza relacionamentos, ela valoriza a palavra do Senhor. As leis funcionam melhor quando governam pessoas imbuídas de bom caráter moral e boas convicções morais. Se uma sociedade inteira é corrupta, as leis só conseguem refrear os casos mais extremos do pecado, mas não alteram os demais comportamentos. O povo de Deus tinha as melhores leis do mundo. Muitas leis. Além do não matarás, não furtarás, muitas leis. Eles tinham o melhor governo do mundo, mas o coração estava corrompido. Só a proclamação do Evangelho pode mudar o nosso país, irmãos. Um país só será livre da corrupção se nós, cidadãos, não formos corruptos. As nações só serão santas se nós, cidadãos, formos santos. Mas tudo começa com uma semente. E hoje é dia de semeadura. A semente do Evangelho que foi plantada numa terra boa e deu fruto. E eu quero concluir dizendo que em Marcos 4, Jesus compara o reino de Deus com sementes. Tudo começa com uma semente. As filhas de Sara ouviram isso aí esse mês. Tudo começa com uma semente. A semente é a palavra que precisa ser espalhada. Jesus é a palavra. O verbo da vida que se fez carne. A semente tem que morrer para produzir fruto. Jesus morreu para que pudéssemos desfrutar da vida eterna. Ele é a semente que gerou a árvore da vida. A árvore da vida que em Gênesis nos foi negada por causa do pecado. Mas em Apocalipse 22, ela é ofertada novamente para alimento e cura das nações. Em Gênesis, a árvore da vida foi negada para mim e para você, por causa do nosso pecado. Mas em Jesus, a árvore da vida, de novo, nos foi ofertada. E a palavra do Senhor diz que dela sairá alimento e cura para todas as nações. Você está pronto? Quero encerrar lendo o último capítulo do livro da vida. E eu quero que você tenha no seu coração, sabe quando você termina uma série, você leu, você assistiu o último capítulo daquela série que você gosta tanto, aí você vê alguém assistindo e fala, eu já sei o que vai acontecer. O spoiler. Diante das circunstâncias adversas sobre o mundo, você precisa ter no seu coração, eu já sei o que está escrito no último capítulo desse livro. Eu já sei o que vai acontecer. Dias difíceis virão, mas o Senhor diz que Ele venceu as aflições. Ele diz que aqueles que perseverarem vão entrar no reino, vão ter vida eterna, vão comer do fruto da árvore da vida, vão semear cura para as nações. Apocalipse 22. Eu vou ler a partir do... Eu vou ler tudo. Estão preparados? Coloquem-se de pé, por favor. Eu quero que você leia com unção, com espírito de oração. Eu quero que você leia como se você estivesse lendo a última página do seu livro preferido. Quando você está assistindo o último capítulo daquela sua série maravilhosa, que você não quer perder um minuto. Quero que você leia com o seu coração, sabendo que o Rei dos Reis tem a resposta. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos.
nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você, seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Adore somente a Deus. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, pois eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve, diga, aquele que tem sede, venha, a quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Ora vem, Senhor Jesus. Que os santos continuem a se santificar. Que os justos continuem a buscar a justiça. Ora vem, Senhor Jesus. Você já sabe o fim dessa história. Você já sabe a resposta de Jesus para esse tempo. Continue se preparando em justiça e em santidade. É isso que o Senhor quer. É só isso. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Nós vamos cantar com entendimento, dizendo que Ele vem nos buscar. Mas que até lá nós temos uma grande missão a cumprir em nós. Viver em justiça e santidade. E no mundo, ir e pregar o Evangelho, para que todo joelho se dobre. Para que haja a real tomada do reino do Senhor.
justiça e santidade pessoal. Atitude coletiva. Atitude coletiva. Justiça e santidade pessoal. Atitude coletiva no ID, na oração, na comunhão, na proclamação do Evangelho. Se aqui não é a sua pátria, o seu tempo não é prioridade, a sua agenda não é prioridade. Se aqui não é a sua pátria, a sua opinião pouco importa. A Bíblia atropela a sua opinião e joga no lixo. Se aqui é a sua pátria, importa fazer a vontade do Rei. E se você entende isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar em oração, em espírito de adoração, porque agora nós vamos adorar fora do nosso lugar. Porque se o cristianismo chegou até hoje através de perseguição, nós não somos aqueles que vamos ficar aqui acomodados. Se a palavra do Senhor chegou até você, é porque muitas pessoas tiveram que sair do comodismo. Não vamos nos preocupar mais com a nossa frustração, com a nossa rejeição, em ser perseguidos. Nós queremos morrer por Jesus. Você está pronto para carregar a sua cruz, morrer por Jesus, adorar o Rei em espírito e em verdade? Sai do seu lugar, estenda suas mãos. Eu não vou falar mais nada, nós vamos só adorar. Mas eu quero ver um movimento da igreja. Eu quero ver um movimento de sair do lugar. Porque é como se você dissesse: eu não quero ficar acomodado, Senhor. Venha o que vier, eu não quero ficar acomodada. Me tira da minha zona de conforto. É tão confortável a minha igreja, está tão bonita. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Mas eu não quero me perder nisso aqui. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Se eu tiver que ser perseguido, eu serei por amor a Jesus. Se eu for cancelado pelos meus amigos, eu serei por amor de Jesus. Se eu for cancelado pela minha família, eu serei por amor de Jesus. Mas nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar, Pai. Essa não é a nossa pátria. Esse não é o nosso lugar, Senhor. Nós queremos adorar o Rei em espírito e em verdade, em total devoção, em total entrega, Senhor. Nós nos entregamos no seu altar como sementes que morrem, para dar fruto, Pai. Oh, Senhor, esse não é um apelo de arrependimento, de confissão de pecado. Esse é um apelo de posicionamento, de filhos que decidem morrer, Senhor. Oh, Jesus, como o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. Nós renunciamos tudo, Pai, e entregamos tudo no teu altar. Receba a semente. Receba a boa semente, Senhor. Ele vem te buscar. O Messias aguardado, ele vem te buscar. O Messias aguardado, em breve vem nos buscar. O Messias aguardado, em breve vem nos buscar. Jesus do céu
Messias adorado, o Messias aguardado. Ele vem nos buscar e nós entregamos, ó Pai, nossas vidas como semente no seu altar, para que morra, frutifique, seja alimento e cura para as nações, até que o Senhor venha e todo joelho se dobre diante do Senhor. Em nome de Jesus.